Opa, meus irmãos, Pai do Senhor, aqui quem fala é Richard, eu sou o dono do canal. O cenário tem um pouco diferente porque tá de noite, não tem como eu gravar onde eu sempre gravo. E também meu suporte tá quebrado e eu tenho que gravar de outra maneira. Mas, irmãos, graça e paz a vocês. E hoje o assunto do vídeo é o que foi menos voltado na enquete que eu fiz no canal. Já faz muito tempo que eu fiz, mas que ainda tá rolando, e que esse é o último vídeo e o menos voltado de todos, que é: o inimigo pode te dar tudo, menos uma coisa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E primeiramente a gente vai abrir aqui em Mateus 6,19. Abramos as nossas Bíblias, na palavra do Senhor, e vamos ler. Mateus 6,19, me acompanhe. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Aí o versículo 20 vai dizer: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Esse é o primeiro versículo e é um versículo de introdução que eu acabei trazendo aqui. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que... Opa, peraí, irmãos. A gente tem a ideia de que muitas vezes, se a gente pedir para Deus, Ele vai dar. E realmente Ele dá. Ele dá o que é necessário, o que nós precisamos. E não aquilo que é material, aquilo que a gente consegue tocar ou qualquer outra coisa. Você muitas vezes tem pregações por aí, eu não vou citar nomes porque isso é antiético, mas existem pregações onde eles pregam que se você der maior quantidade, você é maior salvo. Ou até mesmo algumas religiões, que eu também não vou citar o nome, que o Deus deles pode dar tudo para eles, riquezas, que eu vou dizer é o inimigo basicamente, onde o inimigo dá casa, dá carros, dá muito dinheiro, dá luxo, dá ostentação, mas que nada disso não vale. E lá em Marcos, eu não vou me lembrar exatamente, mas diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Você pode ganhar, você pode ser o mais rico do mundo, mas se você não tiver Deus, você é pobre por dentro. E falando sobre isso, muitas vezes a gente trata o material como algo mais importante na nossa vida, só que não. O material um dia vai se desgastar, como nesse versículo em Mateus 6,19, como eu acabei de ler, vai dizer: os tesouros da terra são corroídos pelo ferrugem e são destruídos pelas traças. Então, para que acumular riquezas? Dinheiro é bom, sim, a gente precisa no dia a dia. E às vezes a gente, para chegar em certos objetivos, a gente precisa. Mas que o dinheiro não seja o nosso foco, mas sim o alto, o altíssimo. O Senhor Deus, Ele é o nosso foco. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso caminho, a nossa verdade. Ele é a nossa luz, a nossa esperança. Ele é o nosso viver, o nosso respirar. Então, indo para o outro versículo, que é 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Abra sua Bíblia nesse versículo. E aqui vai dizer o seguinte: que um pouco antes, no versículo 8, vai dizer: 3 vezes roguei ao Senhor para que eu tirasse de mim, que aqui ele está se referindo a um espinho na carne que ele tinha, que não se sabe ao certo se era algo espiritual ou algo físico, mas independente. Vamos lá. Mas no versículo 9 vai dizer: mas ele me disse, o Senhor disse a Paulo: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou pegar essa parte: minha graça é suficiente a você, porque muitas pessoas buscam satisfazer, seja o seu desejo, os seus sonhos de consumo, no dinheiro, na riqueza, mas isso não vai trazer nada. Pensa, você vai morrer, vai deixar tudo aqui. É legal você conquistar sonhos, eu tenho sonhos de consumos, mas a gente não deve ter o foco nisso. Isso é material, isso vai passar, isso vai se corroer, isso vai se estragar.
Por que que a gente vai gastar nossa vida por algo que não traz nada de bom? Ao contrário, vejam um versículo onde o Senhor vai dizer, ao contrário, busquem os tesouros do céu, que esse nada pode destruir e é eterno. E onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Se você gasta a maior parte da sua vida com riquezas, com luxo, com coisas extraordinárias, o seu coração está ali. Infelizmente, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, mas Jesus vai dizer, aqueles que servem ao dinheiro não servem a Deus, esses servem a Mamon, o Deus do dinheiro. É isso que Jesus vai falar. Você não pode servir a dois senhores. Isso não se refere apenas ao dinheiro, mas eu colocando no contexto do dinheiro, que é quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. E ele vai se referir, ninguém pode servir ao Senhor Deus e ninguém pode servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você serve um ou outro, pois você odiará um e servirá mais a outro. Ou você amará mais a um e deixará mais o outro. Então é isso, aquelas pessoas que seguem o dinheiro não seguem Jesus com todo o seu vigor e força. E é isso que a gente deve fazer. Jesus deve estar no topo da nossa vida, porque a gente esteve a vida inteira dele no topo também. Ele morreu por cada um de nós, e foi esse o propósito dele. Então a gente deve retribuir, focando nele, dia após dia. Isso daqui, a palavra de Deus, nunca vai passar. Nunca, já faz, sei lá, cara, só de que Jesus foi aos céus mais de 2.000 anos de idade. E desde o início, desde Gênesis, faça as contas. E a palavra do Senhor nunca passará, porque Jesus vai falar, os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ele nunca vai se acabar, porque ele é o alfa e o ômega, Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o princípio e também o fim. Então, por que gastar coisas que só tem início e fim? Por que não gastar nossa vida no que não tem início e também não tem fim? Porque ele é eterno, ele é alfa, ele é ômega, ele é vida, ele transborda para nós. Ao contrário das riquezas, as riquezas são sufocantes. As riquezas não vão trazer quando você está doente, quando é uma doença incurável. Quem é que vai te curar? A riqueza? Não vai te curar. Jesus, ele pode sim te curar, mas às vezes não pode ser o plano dele. Então, que a gente não gaste a nossa vida com isso. E voltando ao assunto principal do vídeo, que é o diabo pode te dar tudo, ele pode te dar. Ele pode te dar carro, casa, sei lá, o que você quiser, joias, dinheiro, mulheres, prazeres, drogas e o que mais você vai buscar? O que mais você vai buscar em fontes secas e rasas? Por que logo não buscar na fonte onde jorra água infinita e que mata a nossa sede? Por que buscar em alimento que não vai matar a nossa fome, ao invés de buscar no pão da vida, que é Jesus Cristo? O diabo, ele vai te dar tudo. Eu já vi muitas pessoas gravando vídeo, olha, esse aqui foi o que o diabo me deu, e ele não dá, o seu Deus não dá nada a vocês, apenas destruição. O Senhor falou, neste mundo tereis aflição. E sabe por que a gente convive bem com isso? Nós cristãos convivemos bem e satisfeitos, porque aqui, ó, 2 Coríntios 12:9, a graça dele nos basta. Não importa se não temos o que comer, né? Eu sei que a gente necessita de alimento, de vestimentas, de uma moradia, mas muitas pessoas não têm e louvam a Deus por isso. Jó é o grande exemplo de fé e perseverança na Bíblia. Ele perdeu tudo. Ele perdeu sua saúde, ele perdeu seu dinheiro, sua família, sua casa, sua moradia, suas vestes. Mas ele continuou firme no Senhor, porque a graça de Deus nos basta. Nos basta. Claro que você ter essas coisas é bom, você precisa para sobreviver. Mas tem uma grande diferença entre precisar para viver e o seu viver. O que é o seu viver? As riquezas ou Jesus Cristo? Você deve analisar a si mesmo e dizer para você mesmo: eu sigo a Deus ou eu sigo ao dinheiro? Muitos que se dizem cristãos gastam sua vida pelo dinheiro, buscam e até às vezes mentem e às vezes cometem pecados e crimes por dinheiro. Muitos
sofrem por causa do dinheiro, mas se esquecem que o foco principal é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi e que voltará um dia para arrebatar os seus, aqueles que serviram a Ele e não ao dinheiro. E as riquezas são sufocantes demais. A gente às vezes não enxerga, mas ter muitas riquezas não traz a nada. Eu sei que a nossa luta como ser humano é ter uma boa qualidade de vida. E ótimo, busque mesmo. Tenha uma boa qualidade de vida para você dar para os seus filhos no futuro, ou para os seus pais, ou para você mesmo. Mas que seu foco de vida não seja esse. Então, tendo dito isso, só repetir os versículos, 2 Coríntios 12, 9, e o outro versículo é Mateus 6, 19. Esses são os versículos que eu usei. Ainda teve outros que eu citei no vídeo, mas que eu não disse a numeração. Apocalipse 22, 13 eu também citei. Existe um versículo de Marcos e de Mateus que vai dizer que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, teve outras coisas que eu citei, mas que eu não vou me lembrar de cabeça, tá? Eu sou um ser humano, eu falo. Então, irmãos, muito obrigado por assistirem até aqui. Me perdoem a qualidade, mas é isso. Mas fiquem com Deus e até o próximo vídeo.